Hoje a gente vai falar sobre mentalidade. Mentalidade para uma vida transformada. Então, já vai distribuindo essa live aí para as pessoas que vão precisar desse conteúdo. Eu também vou compartilhar aqui no nosso grupo Bora Destralhar. E vamos falar sobre como mudar a sua mentalidade, como melhorar os seus resultados na sua vida, na sua casa. Para quem não me conhece, eu sou a Dani, a senhorita minimalista, e hoje eu quero conversar com vocês sobre mentalidade. Então, a primeira coisa que eu quero saber é de onde que vocês estão falando. Naikai, doutora Nai, boa noite. Leniane também, boa noite. Então eu quero saber de onde que vocês estão falando, de que cidade do Brasil ou qual estado do Brasil vocês estão. E o que é a mentalidade para vocês? O que faz uma pessoa ter uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa? Que é o que a gente vai falar aqui agora. E também sobre estratégias que você pode utilizar, ferramentas que você pode utilizar para melhorar a sua mentalidade. Então, começando a mentalidade. Freitas, boa noite. Começando, a nossa mentalidade, ela é como a gente enxerga o mundo, os outros e nós mesmas. Então, qual que é a percepção que eu tenho de mim? O que eu acho que eu contribuo para o mundo, sabe? Qual que é o meu papel aqui? O que eu posso fazer de melhor? Então, tem pessoas que elas têm uma mentalidade fixa, ou seja, elas já vêm para o mundo e falam, não, eu sou assim e eu vou ficar assim para sempre. Sou desse jeito, não mudo. E tem outras que elas têm uma forma de pensar diferente. Então, elas já imaginam, eu vou aprender com essa situação, vou conseguir ressignificar isso que aconteceu na minha vida. Então, tem esses dois tipos de pessoa, aquela que está aberta a mudanças e aquela que tem uma mentalidade fixa, que nada vai fazer com que ela tenha uma outra forma de pensar. Ela acha que tudo foi determinado daquela forma e vai continuar daquele jeito. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês se veem com relação a isso? A mentalidade de vocês é fixa ou é uma mentalidade de crescimento? Vocês enxergam crescimento nas suas vidas, enxergam possibilidades, ou vocês acham que é desse jeito mesmo que vocês são e não vão mudar nunca? Porque a gente vai falar sobre algumas estratégias também para vocês trabalharem esses dois tipos de mentalidade. Então, como eu estava falando, a mentalidade da pessoa fixa, a mentalidade fixa da pessoa, ela não vê possibilidades. A Leniane, a minha mentalidade é de crescimento, isso aí. A Freitas também, a minha mentalidade é de crescimento, a Leniane sempre buscando evoluir. Mas teve algum ponto da nossa vida que a nossa mentalidade foi tipo de não acreditar que a gente tinha a possibilidade de mudar alguma coisa, porque isso depende também dos nossos níveis de consciência, né? Às vezes você não tem acesso a um tipo de informação que vai abrir a sua mente, como por exemplo, quando vocês entraram nos seus processos de destralhe, né? Muitas pessoas já tinham uma consciência do problema, outras descobriram que elas poderiam resolver isso, elas poderiam trabalhar a sua forma de lidar com os objetos de uma maneira diferente, de uma maneira que elas não conheciam. Então a gente tem essas possibilidades na vida de ter um pensamento de crescimento, um pensamento de mudança. A Lúcia, a minha é de procura e acabo por ter uma lição de vida oferecida por todas vós, mas em especial das Azul.
É isso mesmo. A gente sempre vai aprendendo uns com os outros. Como eu falei, a mentalidade é a forma que você enxerga o mundo, a forma que você se enxerga e a forma que você contribui para o mundo. Então a gente pode ter uma mentalidade de crescimento que vai ajudar você a desenvolver suas habilidades, vai ajudar você a crescer como pessoa, você não vai ficar parado. Eu sempre falo assim para as pessoas, eu não sou uma pedra. Então, se alguém me ensina alguma coisa nova e se eu tiver aberta àquela mudança, eu vou procurar aplicar isso na minha vida também, sabe? Porque eu tenho uma mentalidade de crescimento e sempre tive. Nunca pensei que eu não poderia fazer nada do que nada diferente do que eu já fazia, sabe? Eu sempre pensei que eu poderia fazer coisas diferentes, poderia melhorar como pessoa, e a gente tá sempre em transformação e sempre melhorando, né, como pessoa, e nunca passou pela minha cabeça que eu sou assim, não vou mudar. Então, aí depende de como cada um vê a vida, né, mas como eu sei aqui que vocês têm uma mentalidade de crescimento, porque eu acompanho vocês no nosso grupo também, no curso que vocês fazem, e sei que a maioria quer se desenvolver e quer ter uma vida mais leve, mais simples e com mais significado, né? Mas para a gente trabalhar a mentalidade tem algumas estratégias também que vocês podem aplicar. São coisas simples. Boa noite, Daniela. E são coisas simples que você pode usar no seu dia a dia. Por exemplo, você pode transformar seus pensamentos negativos em oportunidades. O Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem, mas Napoleão Hill é um autor de autodesenvolvimento e ele fala sobre mentalidade, lei da atração, para você conquistar suas metas, objetivos. E uma coisa que ele sempre fala é que toda adversidade contém em si o benefício toda adversidade contém em si o benefício de algo maior. E então, às vezes a gente está passando por uma situação ruim e não consegue ver que aquilo pode te ajudar a desenvolver coisas em você que você vai aprender para sempre e que vão te fazer passar por uma situação parecida no futuro, onde você vai conseguir lidar com ela porque você já teve essa experiência. Freitas, todo problema é um treino. Sim, todos os problemas que a gente enfrenta, na verdade, a gente nem pode chamar de problema, né? Porque são situações, a gente passa por situações na vida, não são problemas. Pessoas que às vezes não têm o que comer, não tem tem alguma forma de deficiência, às vezes ela não pode alcançar alguma coisa para pegar no armário de casa, ou ela precisa de ajuda para ir ao banheiro. Isso são problemas. Isso são realmente problemas, são coisas que você depende de outra pessoa. Então, na vida a gente passa por situações. Situações são coisas que a gente pode superar. Passei por uma situação também, o ano passado, né, que me sensibilizou muito, mas era uma situação, não era uma coisa que ia durar para sempre. E uma palavra que eu posso dar para vocês agora é que as coisas elas passam, tudo passa. O que você tá vivendo agora, isso vai passar também. São situações, são desertos que às vezes a gente tem que passar para lá na frente ter um aprendizado, como falou Nai Kaifa, pra gente ter um aprendizado, pra gente viver uma vida mais plena e criar uma couraça para te proteger dessa situação
no futuro, se ela vier a acontecer novamente. Mas geralmente quando acontecem essas coisas, a gente aprende a lição, a gente não passa mais por isso novamente, né? Se você aprendeu direitinho, você não passa mais por isso. Então são coisas que a gente passa na vida, situações que são para te fazer crescer, talvez até para fazer com que você mude a sua mentalidade de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. E aí sim você pode contribuir ainda mais para você mesma, para sua experiência aqui na Terra e com as outras pessoas também. Então, transformar seus pensamentos negativos em oportunidades é uma ferramenta muito poderosa para que você consiga melhorar a sua forma de pensar e a sua mentalidade. É como no curso que eu estou fazendo, que é de programação neurolinguística. E ele cita uma situação e que a gente deve pensar de uma forma que, mesmo que aquela pessoa tenha feito algum mal para você, ou que a atitude dela tenha feito mal para você, se a gente vê pelo lado de que a pessoa, mesmo que ela faça o mal, ela tem alguma intenção, ela teve uma intenção positiva, mas egoísta, claro, né? Mas teve alguma intenção ali para ela que foi uma intenção positiva. Então a gente ressignifica a forma que a gente pensa sobre essa pessoa e começa a transformar esse pensamento do negativo para o positivo. Porque quanto mais a gente pensa negativo e julga as coisas, mais pensamentos e sentimentos negativos vão voltar para nós. Então, não existe a outra pessoa, existe sempre a gente, né? Então, é importante que você saiba direitinho como funciona essas leis, pensamentos e essas coisas, para que você possa trabalhar isso em você mesmo. Então, a segunda coisa que a gente faz para melhorar a nossa mentalidade, segunda estratégia, né, é adotar a gratidão, a prática da gratidão. Eu não tenho o diário da gratidão, mas todas as vezes, antes de dormir, todas as noites, né, eu agradeço por algumas coisas. Eu tenho uma lista de coisas que eu agradeço antes de dormir, umas 10 coisas nessa lista. E aí eu falo isso antes de dormir e vou falando sobre as coisas que são importantes para mim, coisas que eu quero mudar na minha vida. E o primeiro passo para você mudar alguma coisa também é agradecer por aquilo que você já tem, né? Então, se a gente quer coisas novas, a gente agradece primeiro o que a gente já tem, ao invés de ficar só pedindo aquilo que você ainda não tem. Então, a gratidão é uma coisa muito importante. Uma coisa que vocês podem fazer é um diário da gratidão, né? Escreve lá todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Não precisa ser exatamente do que passou no seu dia. Pode ser, eu agradeço pelo meu pai, agradeço pela minha família, agradeço pelas minhas vendas, agradeço pelos meus clientes. Então, quanto mais você agradece, mais você tem, mais você vai colhendo. A gratidão é uma forma de você plantar coisas boas. Você vai plantando coisas boas e aí você colhe coisas boas agradecendo. Uma outra coisa que a gente pode usar para melhorar a nossa mentalidade é consumir conteúdos positivos. Às vezes a gente segue pessoas no Instagram que não agregam em nada na nossa experiência aqui, sabe? Só tragédia, só gente ostentando, só coisas que não valem a pena, sabe? Coisas que vão deixando a gente mais pesado. Então começa a rever as pessoas que você segue nas redes sociais,
aos conteúdos que você segue, que você compartilha. Quando você compartilhar, também tenha certeza de que são coisas que vão agregar para outras pessoas. A Naikai, eu preciso fazer esse diário porque tenho muito que agradecer a Deus. Sim, e mesmo que você não escreva num diário seus agradecimentos, voltando ali ao que eu falei antes sobre o diário da gratidão, né? A agradecer. Mesmo que você não tenha um diário, você pode mentalmente já agradecer pelas coisas que você tem. Porque ou escrevendo ou mentalmente, você vai ter o mesmo resultado. Porque o importante aí é a intenção. Se você teve uma intenção e se você colocou a sua energia nessa intenção, isso pode acontecer sim. O que você agradeceu pode acontecer na sua vida e quanto mais você agradece, mais você vai colhendo aquilo que você agradeceu. Mas voltando a falar sobre os conteúdos que a gente precisa filtrar nas redes sociais, é como quando a gente vai fazer um destralhe na nossa casa, sabe? Nosso ambiente, ele tá cheio de objetos, tá carregado de coisas ali que estão influenciando a forma como você age no mundo, como você lida com as coisas. Então, da mesma forma, são os conteúdos online. Tipo, tudo que faz parte da sua experiência vai te influenciar. Você vai ser influenciado pelo Instagram, pelo TikTok, vai ser influenciado pelo seu ambiente de trabalho, vai ser influenciado pela sua casa. Então, o destralhe é um trabalho, primeiro, interno e de consciência, né, da situação que está passando. E depois é que você vai percebendo e vai filtrando melhor as coisas, tanto nas suas redes sociais quanto na sua casa. Então é importante você pensar nos conteúdos, nos objetos e nas coisas que você tem ao seu redor, para que você possa melhorar também com relação à sua mentalidade positiva. Doutora Naikai, esse conteúdo do seu trabalho tem sido muito positivo e útil para mim. Obrigada. Que você consiga cada vez mais resultado, cada vez mais uma vida mais leve para contribuir com os outros também, né? Porque isso não é só para você. Quando você cuida de você mesmo, você acaba contribuindo com todas as outras pessoas também. E mais uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Celebrar as pequenas vitórias. Eu consegui deixar de seguir uma pessoa aqui no Instagram que não estava fazendo sentido para mim. Comemora. Comemora porque você conseguiu se libertar daquele conteúdo que às vezes a nossa carga de dopamina é tão grande que a gente gosta de ver aquelas coisas e a gente se sente tão bem, mas às vezes não são coisas boas para nós. E mesmo assim, a gente tá lá consumindo aquele conteúdo todo dia, rolando a página e vendo vídeo. Às vezes eu mesma tô lá no TikTok, porque eu tenho meu perfil no TikTok também, mas eu sou uma consumidora do TikTok, mas de coisas que me agregam, sabe? Eu não gosto de ficar vendo besteira. E às vezes o algoritmo, o robozinho que mostra as coisas pra você, né? Às vezes ele mostra coisas pra mim que não faz sentido, pra mim não faz sentido, e aí eu tenho que voltar lá nos perfis que eu sigo, nos meus favoritos, pra, resetar o algoritmo pra ele mostrar mais vídeos de coisas que eu tenho interesse. Porque senão você acaba ficando preso ali na rede social e em conteúdos que não vale a pena. Então, sabe escolher bem o que você assiste. Não tem problema nenhum você usar o Instagram, o TikTok, o YouTube. O importante é que você escolha o que você quer assistir. Mas falando sobre as pequenas
vitórias, as pequenas celebrações, é importante porque isso vai dar uma sensação pro seu corpo, pro seu cérebro, de que você tá no caminho certo, sabe? Ele vai pensar assim, se ela tá comemorando é porque a gente tá indo pelo lugar correto, a gente tá indo pelo caminho certo. Então vou continuar incentivando ela a fazer isso. Porque também é uma descarga de dopamina quando você comemora algum resultado, quando você celebra uma vitória que você teve. É importante celebrar as nossas vitórias. Tem uma história que quero compartilhar com vocês. Quando eu vim aqui pro meu apartamento, acho que até por isso aconteceram algumas coisas na minha vida no ano passado que me colocaram num deserto, mas eu já saí dele. Mas acho que essa forma que eu pensei naquela época, e nem faz tanto tempo, né? Faz 2 anos isso. Mas no primeiro momento, eu fiquei feliz por ter conquistado o meu apartamento, sabe? Só que eu também eu acho que todas as pessoas passam por alguma situação assim, de desconfiar daquela conquista que você teve e que foi uma grande conquista. Oi, Yara, boa noite. Então, o fato de não ter celebrado tanto essa conquista como ela merecia, né? Que não é uma coisa simples, né? Você conquistar um imóvel e tal. Acho que por eu não ter tido essa mentalidade naquele momento, de achar que ter ficado meio apreensiva, pensando como é que eu vou arcar com isso, tipo, como é que vai ser daqui pra frente, né? Mesmo eu conscientemente pensando, não, eu vou conseguir, lá dentro, e era uma coisa que eu tinha que trabalhar em mim, eu tinha essa resistência, né? De, e agora, como é que vai ser e tal. E eu pensei, e depois eu fiz uma ligação entre essas coisas, o que eu passei com essa minha mentalidade quando eu comprei o apartamento. E aí depois consegui fazer essa limpeza dessa crença que eu tinha, de que eu não merecia onde eu tava, entendeu? E aí, depois disso, tudo mudou, começou a melhorar. As coisas melhoraram. Porque eu comecei a celebrar. Pensei, nossa, é importante, né? Tipo, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, eu tenho que comemorar. É o meu espaço, é o lugar onde eu gosto de estar. É o lugar que tem a minha cara e que eu tenho orgulho de ter conquistado. Então, é uma coisa que fica de lição para vocês também. Quando vocês tiverem uma conquista, comemorem, porque às vezes a gente tem lá no fundo um sentimento de resistência com relação àquilo e você acaba às vezes estragando tudo que você conquistou, entendeu? Colocando em xeque. Então não faça isso. Pensa dessa forma, pensa assim: eu mereço, eu celebro e eu vou aproveitar aquilo que eu conquistei. E isso é para qualquer coisa na vida. É para um apartamento que você comprou, é para uma roupa nova que você comprou, é por um destralho que você conseguiu fazer, por uma gaveta aí na sua casa que você conseguiu destralhar. Então a gente tem que comemorar sim as nossas pequenas vitórias, as grandes vitórias, qualquer vitória que a gente tiver na nossa vida a gente tem que comemorar para que venha mais daquilo. Então, esse é o meu recado para vocês, uma experiência que eu passei, né? E queria compartilhar para que vocês possam perceber, né, como uma mudança de mentalidade faz toda a diferença na sua vida. Yara, é verdade. E vocês têm perguntas? Se vocês tiverem perguntas, eu vou responder agora.
E eu tenho uma pergunta para vocês também, para vocês identificarem a forma que vocês pensam, a mentalidade que vocês têm. Então, anotem aí a pergunta que eu vou fazer e depois eu vou deixar também na descrição do vídeo, quando eu postar aqui no Instagram, quando ele for publicado aqui no Instagram, que é: você costuma evitar desafios ou enfrentá-los? Então a sua resposta vai falar muito sobre como é a sua mentalidade e como é que você reage aos seus erros. Você aprende com eles ou você desiste? Então eu queria deixar essa reflexão para vocês. Eu vou deixar essa pergunta também lá quando o vídeo for publicado, lá no post. Mas, dependendo da sua resposta, você já vai conseguir identificar qual é o seu padrão de mentalidade. Se você é uma pessoa que pensa: eu não vou mudar, eu sou assim, nasci assim, síndrome de Gabriela, ou você é aquela pessoa que tem uma mentalidade de crescimento e vê possibilidades em tudo. Yara, ultimamente evitar, está difícil sair da zona de conforto. Sim, a zona de conforto é um lugar onde você se sente bem, né? Se sente à vontade, mas também não acontece muita coisa lá. Eu, por exemplo, para você fazer uma transmissão ao vivo, tem que ter um roteiro, tem que ter uma estrutura, né, prévia para poder gravar. Mas só que às vezes você não tem a motivação para fazer isso, né? Tipo, eu não quero às vezes gravar vídeo e tal, mas não tenho como deixar de fazer isso, sabe? Porque mais do que motivação, eu tenho que ter a disciplina de fazer isso. E me programei. Então, quando eu assumi um compromisso, e acho que você pode fazer isso também, uma dica aí, para você conseguir sair da sua zona de conforto. Assuma um compromisso com alguém que você vai fazer aquilo. Porque eu mesma, sendo sincera aqui pra vocês, hein, eu não tinha vontade de entrar ao vivo e falar sobre essas coisas. Mas eu tinha um compromisso. Então tenha um compromisso com você mesmo. Eu firmei um compromisso com as pessoas do grupo Bora Destralhar, dos destralhadores. São grupos de pessoas onde tem meus alunos dos meus cursos, né, dos meus treinamentos. E eu pensei, eu tenho que fazer isso. Por mais que eu queira ficar lendo um livro ou fazendo outra coisa. Mas aqui também eu gosto de estar, porque compartilho ideias com vocês, compartilho experiências. E isso é muito importante, trocar experiências, né, com as pessoas. Mas, acima de tudo, como eu te falei, para você sair da sua zona de conforto, tenha um compromisso com você mesmo. Sim, eu vou repetir a pergunta, mas depois eu vou deixar também no texto da descrição do post. Mas é uma pergunta para vocês saberem como é que é a mentalidade de vocês, o tipo de mentalidade. Então a pergunta é: você costuma evitar desafios ou enfrentá-los? E como é que você reage aos erros? Você aprende com eles ou você desiste? Eu tive que aprender com meus erros na vida. Tive que limpar. Quando eu falo limpar é porque são crenças e coisas que eu carregava dentro de mim e impediam que eu me desenvolvesse como pessoa. Às vezes a gente tem coisas que a gente acredita muito firmemente, está enraizado ali. Às vezes não é nem de uma forma consciente que você acredita nisso, mas são coisas que você precisa trabalhar, né, em você, para que você possa crescer, para que você possa sair da zona de conforto, citando a Yara.
Então, são situações que você provoca para que você possa lidar com aquilo. E respondendo perguntas é a melhor forma de você se conhecer também. Não sei se tem bastante gente aqui que está no meu treinamento, né? No Comece por uma Gaveta ou no curso do Guia Rápido para a Austrália, mas a gente tem lá um diário, que são 21 dias, e tem uma pergunta para cada dia desse exercício, né, de autoconhecimento que eu proponho ali. A gente tem o diário do Destralhe, que você vai respondendo, vai fazendo o seu processo de Destralhe, vai respondendo aquelas perguntas do diário, tem uma pergunta por dia, e também o diário do Desapego, que são 2 materiais que estão dentro do meu curso. Então você vai respondendo, vai tendo essa conscientização sobre você mesma, e aí vai se conhecendo e vai identificando seus padrões e crenças. Às vezes a gente tem padrões de comportamento e não consegue quebrar, ou padrões de convivência, né? Às vezes aparecem pessoas, sempre o mesmo tipo de pessoa na sua vida, e aí quem é que tá atraindo essas pessoas, né? Elas estão vindo do nada pra sua vida? Não. Tem alguma parte em você que tá atraindo essas pessoas. Então, perguntas e as respostas são a melhor forma de você trabalhar as suas questões internas e se conhecer cada vez mais. Então, vocês têm alguma dúvida? Obrigada, Rosilene. Boa noite. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês entendem por mentalidade de crescimento e mentalidade fixa? Porque a gente conversou sobre essas duas coisas. E falei para vocês também a definição. A little bit. E a gente tem essas duas definições de mentalidade. Mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E a pergunta que eu vou deixar aqui na descrição do post para que vocês possam responder depois, fazer uma análise de como você pensa. Quais são os seus padrões de pensamento, quais são as suas crenças. E a partir disso, você vai usar as ferramentas que eu falei aqui, para você ter uma mentalidade positiva, vai usar essas ferramentas para que você possa melhorar a sua forma de encarar as coisas. Então, transformar pensamentos negativos em oportunidades, nunca ver a coisa só pelo lado ruim. Eu sei que no primeiro momento às vezes a gente vê a coisa pelo lado ruim, né? Não, isso aconteceu, que droga, difícil lidar com isso, mas depois você percebe que às vezes foi uma coisa boa. Eu tenho uma situação que eu vou compartilhar com vocês, deixa eu só ler o que a Aline escreveu aqui. É muito difícil conviver com uma pessoa com um passado de mentalidade diferente do nosso. Com um padrão de mentalidade diferente do nosso. Não. Sabe uma forma que você consegue conviver com as pessoas? Deixa elas pensarem como elas pensam. O que a gente pode fazer? Dá pra controlar a outra pessoa? Não. Então, às vezes a pessoa pensa desse jeito, você não concorda, mas tá bom. Deixa ela pensar do jeito que ela quiser. Você tem o seu jeito de pensar. Pelo menos é assim que eu vivo. Eu tenho lá no meu ambiente de trabalho pessoas que eu não concordo com algumas coisas. Mas eu não fico... Ou na minha família também, né? Se tá falando de gente mais próxima. Mas eu não fico falando
você tem que pensar diferente, ou você tem que ser desse jeito aqui que eu tô falando. Não, você, na verdade, tem que respeitar o jeito que a outra pessoa pensa. Talvez ela não tenha a mesma consciência que você, ela não vai conseguir ter a vontade ou a disciplina para mudar a mentalidade dela, a forma que ela pensa. Então, é o jeito dela. É só você acolher, entender e procurar não entrar em conflito com alguém que pensa diferente de você. Deixa a pessoa pensar do jeito que ela quiser. E relembrando aqui nossas ferramentas, a segunda coisa, adotar a prática da gratidão. Então tenha aí um diário da gratidão, ou você lista 10 coisas e faz o seu mantra, a sua leitura da gratidão um pouco antes de dormir, tipo 10 itens, e aí você vai agradecendo todos os dias, ou antes de dormir, ou pela manhã. Eu faço isso antes de dormir. Ou você adota o caderno também, um diário, o que seja, e você anota 3 coisas pelas quais você foi grato ou grata naquele dia. Outra coisa, que é consumir conteúdos positivos, abandonar as pessoas que você acredita que não fazem mais sentido seguir. E eu não tô falando que se vocês acharem que meu conteúdo não é mais relevante, então fiquem à vontade também. Mas aí depende do que você acredita, do que você gosta. Eu, como falei pra vocês, também tô sempre mudando ali quem eu sigo no Instagram ou no TikTok, mas tô sempre vendo coisas que vão agregar pra mim e vão agregar pra minha experiência. Então, fica essa dica aí pra vocês consumirem conteúdos positivos, conteúdos que realmente vão fazer diferença na sua vida. E celebrar as pequenas vitórias, como eu falei antes. Celebrar cada pequena conquista que você tiver. Consegui destralhar uma gaveta na minha casa. A minha casa tá uma zona. Eu consegui destralhar uma gaveta. Então, fala lá pro seu cérebro. Eu consegui destralhar uma gaveta, tô feliz, vou comemorar. Vou tomar um vinho, vou tomar uma cerveja, um refrigerante, o que você quiser fazer para comemorar. Vou comer um chocolate. Mas aí você comemora cada conquista que você tem. E isso vai te dando mais combustível para você continuar seguindo em frente, conquistando as coisas que você precisa. Então, quero saber se vocês têm alguma dúvida. Vou deixar aquela pergunta de autorreflexão no texto aqui da descrição do vídeo. Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, mas ele também vai ficar disponível lá na área de membros dos meus cursos, né? E se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre mentalidade. Não é uma coisa que eu tô acostumada a falar aqui, mas tem tudo a ver com a nossa causa, né? Que é o destralhe, o minimalismo, para que as pessoas possam ter uma vida mais leve, mais significativa e mais consciente também das suas escolhas e das suas preferências. A pergunta que eu vou deixar é se você costuma evitar desafios ou enfrentar os desafios, e como é que você reage aos erros. Você aprende com eles ou desiste? Então vou deixar essa pergunta lá no texto desse vídeo para que vocês respondam, e ele vai ficar salvo aqui no Instagram e também vai para o YouTube e para a área de membros do treinamento completo Método Comece por uma Gaveta, e também para o curso Guia Rápido para o Destralhe. Deixa eu ler os comentários aqui. Yara, tudo a ver mesmo. Dani.
muito bom conteúdo, obrigada. Depois, a Naikaifa, depois que comecei a consumir seu conteúdo, eu fico cada vez mais ansiosa para me tornar minimalista. A Yara, como tornar esse processo mais leve? O processo de mudança de mentalidade, você fala, Yara? A Naikaifa, fico também observando na família o quanto ela pode reduzir também suas coisas. Sim, quando a gente adota esse estilo de vida, né, e essa mentalidade minimalista, a gente percebe as coisas na nossa família também, os padrões, né, de comportamento das pessoas da família. A Yara, eu estou no curso 21 dias e começo por uma gaveta. Muito bom, Yara. Lá na área de membros a gente tem bastante material que também traz autorreflexão, tem as oficinas lá, as oficinas de destralhe, e você também pode aproveitar bastante esse conteúdo lá. A Yara, sim, a mentalidade também é associada ao destralhe. Como tornar esse processo mais leve, né? Um processo de mudança de mentalidade através do destralhe, né? Bom, para você tornar esse processo mais leve, a primeira coisa é você não ficar se cobrando tanto, porque às vezes a gente começa a fazer uma coisa, né, diferente, e aí você tá naquela vibe de eu preciso fazer isso, eu preciso, tipo, eu tenho que fazer, você fica meio desesperado, sabe? Pra executar logo aquilo, mas não é assim. Você tem que fazer aos poucos, no seu ritmo, não se cobrar tanto, porque não é da noite pro dia que você muda sua mentalidade e nem é da noite pro dia que você vai destralhar a sua casa, né? Então, uma coisa que você vai aos poucos, de uma forma leve, no seu ritmo. Quando eu morava lá na minha casa, antes de vir pro apartamento, eu demorei alguns anos até ter uma quantidade de coisas que fosse o suficiente para mim, porque eu morava no sobrado. Então tinha bastante coisa, e tinha coisa que era da minha mãe. Por exemplo, a gente tinha 3 sofás em casa. Então, demorou alguns anos até eu ter o suficiente ali, até ter mais a minha cara, sabe? Ali naquele ambiente. Então a gente tem isso também. É um processo gradual. Como eu sempre falo para vocês, comece por uma gaveta. É ali que você vai ter suas primeiras conquistas, seu primeiro resultado, e vai começar a comemorar. E isso vai te abrir portas para outras coisas também, não só as decisões que você toma com relação aos seus objetos em casa, mas também as decisões que você toma na sua vida. Então, o pontapé inicial é esse, de forma leve, sem cobranças. É assim que a gente torna esse processo mais leve. O processo tanto de destralhar como de mudança de mentalidade. No primeiro momento você tem a consciência de que você deve melhorar isso na sua vida. Já é uma conquista. E depois, como você já identificou isso, tem uma mentalidade de crescimento aí, né? Você está sempre querendo aprender. E não só a gente deve estudar, mas também praticar as coisas. Então não adianta nada só você ler o livro, você tem que praticar o que está falando naquele livro. E eu sou muito assim, de ler alguma coisa e começar a praticar e realmente adotar isso na minha vida. Então por isso que cada vez mais quero compartilhar com vocês as coisas que eu aprendo. Acredito que hoje em dia eu aprendo muito melhor do que há 20 anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos. Porque são as experiências de vida também que a gente tem que vão agregando valor, né, ao que a gente pode ensinar para o outro. E isso daqui que eu faço para vocês é uma missão, é um chamado que eu tenho. E pode ser que às vezes eu não apareça tanto por aqui, mas
estou sempre presente quando quiserem me perguntar alguma coisa ou quando quiserem esclarecer alguma dúvida sobre destralhe, mentalidade e chegar nesse resultado, assim como eu cheguei. Yara, você sempre foi assim, tranquila? Com relação a isso, sim. Com relação a isso, sou tranquila e, na verdade, eu acabo... eu penso mais no momento presente, né? Então, como eu tô aqui gravando essa live com vocês, eu tô aqui gravando a live com vocês. Eu não tô me preocupando com outras coisas da minha casa, sabe, da minha vida. Então, a chave para você transparecer uma tranquilidade é você pensar no momento presente. Eu estou aqui, estou pensando no que eu vou falar e falando sobre coisas que são legais, importantes e que as pessoas precisam ter acesso também. Porque senão a gente vai ficar com conhecimento só pra gente, né? Mas o conhecimento é uma coisa que você precisa compartilhar com as pessoas. É focada, sim. É mais foco do que tranquilidade. Mas eu já passei por uma crise de ansiedade, não que eu seja uma pessoa ansiosa, mas eu já tive, mas foi mais naquela época da pandemia e tal. Mas é um exercício também que você faz, de ficar no aqui, no presente, no agora. Então, tudo que a gente pode fazer agora, no presente. Não tem como você mudar alguma coisa no seu passado e nem você saber o que você vai enfrentar daqui pra frente, no seu futuro. Então é isso. A Naikaifa queria ser assim também, mais tranquila e focada. Você vai conseguir. Só você fazer esse exercício de pensar que só existe o agora. Você não pode fazer nada e você não tem controle sobre o amanhã e nem sobre o que aconteceu ontem. Tipo, tudo que eu acabei de falar alguns minutos atrás, né? Porque a gente começou às 6. Tudo que eu comecei a falar há uns 40 minutos atrás já é passado. Mas estou falando agora, no presente. E é o que importa. Então, encerro essa live aqui. Vou deixar a pergunta para vocês responderem lá nos comentários, para pensarem como trabalhar a sua mentalidade. E eu vou colocar também essas anotações que eu fiz, né, para a live. E essas informações vão ficar ali naquele post, vai ficar disponível também no Instagram, na área de membros dos treinamentos e no TikTok e no YouTube, mas a partir de amanhã. Yara, li uma frase que estou levando para a vida, não deixe para depois, porque depois não dá tempo. É verdade. E a Daniele, interessante sua forma de pensar. Obrigada e tenha uma boa noite. Eu vou deixar a live gravada aqui e aproveitem bastante esse conteúdo e compartilhem com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. E como eu falei no grupo, vamos fazer um desafio de 7 dias para mudar a sua mentalidade. Então, eu vou preparar esse conteúdo e a gente vai fazer essas lives mais de manhã para que você possa adotar um estilo de vida mais leve e mais significativo em 2025. Um abraço e só deixa eu ler aqui os últimos comentários. Obrigada, Yara. Inclusive tem um livro muito bom que é O Poder do Agora. Esse livro é muito bom, do Eckhart Tolle. E foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês também. Obrigada, uma boa noite e um bom final de semana.